Recompensa, já vou te dar de cara aqui o insight principal. Recompensa é o elemento menos importante de um programa de indicação. Recompensa é responsável por 1% do sucesso de um programa de indicação. Não é porque você botou uma recompensa que as pessoas agora vão acordar todos os dias querendo te indicar. Quando eu falo especificamente de posicionamento, eu falo, gente, me dá urticária algumas coisas que eu vejo, assim, porque eu lance do arquetípico, do não sei o quê, que aí todo mundo tem que usar bege, aquela coisa, porque passa a autoridade da imagem. Então, assim, isso já começa a me dar uma agonia. E isso foi, inclusive, palco de uma crise terrível que eu tive com o infoproduto também. Porque eu falei, gente, nada disso aqui tá fazendo sentido. Essa galera que compra não tá entendendo o que eles estão comprando. Ou eu não tô sabendo explicar, ou a galera vem com uma visão muito diferente. Eu fiquei 2 anos sem vender nada, nem curso gravado, nada. Pra eu falar, deixa eu entender se isso aqui ainda faz sentido pra mim. E se sim, qual vai ser a forma como eu vou entregar isso. Eu comecei a utilizar a internet para produzir conteúdo para ser alguém nesse meu novo nicho que eu tava criando aqui no Brasil, né? E muitas vezes quando as pessoas fazem isso, elas confundem o meio, o canal, com o produto. Tá. Eu achava que o meio, o canal, né, a internet, o Instagram, o digital, como usam, né, esse termo, o digital, né, como se fosse uma entidade, né? Eu achava que isso era o produto, né? Entendi. Mas no final das contas, eu não vou ser deselegante perguntar a tua idade, mas talvez você deva lembrar das... Eu fiz 34 essa semana, tá tranquilo. 34? Então, eu tenho 36. Então, você vai lembrar das compras coletivas. Nossa, Peixe comprava Urbano e muito, Groupon. inclusive. Pra mim, o infoproduto é a nova compra coletiva. Bem-vindo ao episódio de número 36 do Fernando Embalva Talk Show. Esse é um espaço para conversas profundas sobre posicionamento, autenticidade, propósito e os bastidores da vida real do universo digital. Aqui eu recebo convidados que vivem o que pregam e que têm muito para ensinar. Então já se acomoda, porque o papo de hoje vai te provocar e também te inspirar. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já aproveita agora e se inscreve, ativa as notificações, assim você vai ser avisado sempre que estrear um episódio novo. E já deixa também seu like, tá bom? Olha só quem eu tô recebendo aqui hoje. Ele é o maior especialista em vendas por indicação do Brasil, autor do livro Criando Clientes Vendedores e é também CEO da Base Viral. Eu tô recebendo aqui hoje o Rodrigo Noll. Bem-vindo, Rodrigo. Olá, tudo bem? Tudo Como é que certo. você tá? Obrigado pelo convite. Fernando, vai ser um prazer a gente conversar. Eu que te agradeço por você estar aqui, ainda mais nesse contexto de vida que você tá aí com esse monte de coisa acontecendo, acabou de casar ou vai casar, né? Isso. Então, te agradeço duplamente por ter arranjado um tempinho para estar aqui com a gente e compartilhar. E vou te dizer que eu fiquei muito feliz também, primeiro porque eu já tenho o seu livro há um bom tempo, tá? Inclusive, foi vendo minha prateleira lá que eu falei, caraca, será que eu consigo, Rodrigo, pra estar lá com a gente, bater esse papo? Porque eu acho muito interessante. E segundo, porque eu acho que você foi a única pessoa que até hoje eu ouvi falando sobre marketing de indicação. Você tem concorrentes diretos, eles não chegaram, não fui impactada ainda por nenhum deles. Então, eu acho muito interessante isso. E eu vou te trazer um contexto aqui pra eu te ouvir um pouquinho sobre isso, pra gente começar a conversa, tá? Eu sempre vendi muito por indicação. Nos infoprodutos, obviamente não, mas no que diz respeito a serviço, sempre vendi muito por indicação. E eu sempre tive uma grande dificuldade, que é, por exemplo, aumentar ticket. Sim. Né? Porque quando é indicação, a pessoa normalmente vem brifada do preço, qualquer R$100 a mais você cobra, a pessoa já estranha. Então, essa foi uma dificuldade que eu sempre encontrei. Inclusive, foi aí, nesse contexto, que eu me deparei com o teu conteúdo, teu livro, e fui entendendo um pouco mais sobre isso. Então, eu quero te ouvir sobre como que funciona efetivamente esse processo de indicação. Essa é realmente uma dificuldade ou é só porque eu não tinha estratégia mesmo? Bom, primeiramente, obrigado pela confiança em comprar meu livro. Espero que você tenha gostado. A gente lançou esse livro quase 2 anos já atrás. E foi um divisor de águas assim na minha carreira, muito legal. É bom saber também que eu tô top of mind aí na tua mente, né? Sobre indicação. Nesse tema, com certeza. E, bom, você falou, né? Eu sempre vendi muito por indicação, principalmente no serviço, no infoproduto. Eu acho que você também vendeu por indicação já, só que você não sabe, né? Se perguntar para o cliente como você me conheceu na hora de receber um novo aluno, um novo, né, cliente de info.
Provavelmente uma boa parte dele seja por indicação. Indicar as coisas uns para os outros é um ato natural do ser humano. Então isso acontece em todas as esferas, em todos os segmentos diferentes, inclusive no B2B. Né? Especificamente sobre a questão de ticket que você comentou, realmente quando a pessoa vem indicada, ela já vem brifada muitas vezes. Mas colocando a minha situação, o meu próprio caso aqui, posso falar por conhecimento próprio de causa, a gente sempre subiu o ticket ao longo do tempo e temos também muitas vendas por indicação. E fico pensando aqui agora de como que a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que a gente sempre teve algum embasamento mesmo, assim, sabe? De por que então o ticket subiu agora. Né? Antes eu cobrava 1.000, agora eu cobro 10.000, agora eu cobro 100.000. O que mudou de lá para cá? Por que aumentou? Mudou porque... a gente agregou mais isso, ou porque agora a gente tem mais X mil clientes com resultados, ou porque agora a gente tem um time mais sênior, ou porque agora o produto é diferente. Então, sempre que eu fundamentei, embasei, né, ali na hora da negociação, a gente nunca teve esse problema de ticket. Eu não sou um grande fã de dar descontos, né? Falo isso muitas vezes. Acho que desconto ele cria vários problemas diferentes dentro de uma operação e é até uma coisa assim que a gente não ouve falar entre os nossos clientes. Nossa, a venda por indicação, então ela me fez vender mais barato. Geralmente é o contrário que acontece. Nossa, o cliente já vem por indicação, ele já vem mais redondo, já vem mais comprado e assim por diante. CAC zero, né? O CAC zero, né? Entre aspas, CAC zero não existe, né? Quero falar com vocês sobre isso. Então acho que sim, né? Pode ser que isso aconteça, mas uma coisa é o canal que gera o lead, né? Que é então a indicação, e eu acho que outra coisa é a oferta, né? A proposta, o fechamento e a negociação de preço no momento. Legal. Eu ia fazer uma outra pergunta, mas veio a pauta do CAC zero, é uma coisa que eu quero te ouvir. Porque, por exemplo, quando a gente fala de social selling, pessoal que vende, né, social selling, efetivamente, mentoria, treinamento, fala muito do CAC zero, mas realmente, na prática, nunca é CAC zero. Não. Quais são os custos envolvidos numa operação para construir um programa de indicação, por exemplo? Porque uma dúvida que eu fiquei... eu fui dando uma zapeada assim no teu conteúdo, ver se eu achava essa resposta. Não achei, pelo menos até onde eu cheguei. E aí, uma curiosidade que eu fiquei é... Quem que monta esse programa e quem operacionaliza esse programa? É um time comercial? É o time de CS? Quem que faz isso acontecer? Legal. Bom, CAC zero não existe. CAC zero é no máximo uma figura de linguagem. Se você acordou, ligou a luz, começou a trabalhar... Já não é CAC zero. Já não é CAC zero. Inclusive, cuidado. Eu tenho bastante pé atrás com quem fala que CAC zero existe. Né? Você ligou a luz, começou a trabalhar, você vai fazer um Google Meet ali, abrir uma reunião, você está pagando o Google. Então, se não tivesse aquilo, você não estaria vendendo. Você recebe um prolabore no final do mês, você tem uma distribuição de lucro. Então, tudo custa nessa vida, né? Pode ser que o CAC seja realmente bastante mais barato. Isso pode ser, mas zero ele nunca é, né? Sobre quem opera isso dentro das empresas, a minha recomendação que eu sempre dou para os empresários e para nossos clientes é que, dado que o programa de indicação, da maneira que a gente faz, de maneira intencional, aquela coisa que eu tenho controle, que eu tenho métrica, que eu tenho método, que eu não fico só dependendo de boca a boca, né? Essa estratégia que a gente pode falar um pouco mais sobre como a gente faz, isso é um canal de aquisição de clientes de uma empresa. Portanto, quem deveria cuidar disso é a área responsável por a aquisição de clientes. Dado que isso é um canal de aquisição de clientes. Geralmente a área que é responsável por aquisição de clientes nas empresas ou é marketing, ou é growth, ou é expansão, ou às vezes até vendas, né? Mas o papo geral, assim, de quando a gente fala de ter programa de indicação, é um papo de funil, é um papo de conversão, é um papo de aquisição de clientes, né? Muitas vezes isso é confundido com alguma coisa que é mais de CS, ou é mais de atendimento, e na verdade não. Quem é responsável por adquirir clientes, gerar leads, fechar vendas, é quem deveria ser responsável por cuidar do programa de indicação, porque o assunto é da mesma categoria. CS e atendimento acabam sendo parceiros na hora de eu implementar o programa de indicação e fazer o principal na rotina de um programa de indicação, que é fazer o cliente saber que ele existe. 90% das empresas não vendem mais por indicação porque elas nem lembram seus clientes de indicar. Elas nem lembram seus clientes de indicar mais.
E eu digo uma outra coisa também. Qualquer empresa pode ter um programa de indicação. Agora, ter um programa de indicação que o cliente sabe que existe, entende e é lembrado com frequência de indicar, porque não é porque você tem uma recompensa ou um programa de indicação, as pessoas vão acordar todos os dias sozinhos, pensando nisso, e agora essa é a sua principal prioridade da vida. Quem dera, né? Então você tem que relembrar, e esse é o grande ponto que a gente defende na nossa metodologia. Lembrar o cliente de indicar é o ponto, assim, Pareto, 80-20, mais importante. Então CS e atendimento entram nessa parte. Entendi. Uma vez que eu montei o programa, agora eu preciso fazer ele rodar, aí eu chamo meus amigos do CS, do atendimento, para me ajudar a fazer ele ser conhecido pela minha base. Mas a gestão, a métrica, né, e toda a construção é a aquisição. Entendi. E falando especificamente de construir um programa de indicação, eu acredito que talvez seja a pergunta mais comum de você receber a questão das recompensas, né? Uhum. Eu teve uns bons anos atrás, assim, que eu comecei por conta própria, e bem antes, inclusive, de eu conhecer teu conteúdo. Fazer um programa de indicação e tudo mais. E na época, a advogada da minha empresa me desaconselhou a fazer da forma como eu estava fazendo, porque eu tinha lá... eu não lembro direito se era... Eu dava um crédito, um valor em crédito para a pessoa ter algum serviço adicional, ou se era um desconto. Era alguma coisa nesse sentido. Não, desconto eu lembro que não era, porque eu traumatizei de dar desconto, que eu lembro uma vez que eu dei desconto, e quando voltou o preço normal, a pessoa não queria mais, acostumou a pagar menos, né? Falei, desconto eu não quero. E ela me desaconselhou, porque ela falou que isso, a nível jurídico, contábil, enfim, poderia me dar problemas. E aí eu fiquei, putz, tá, e aí que mais que eu vou dar de indicação, de recompensa, por exemplo? Porque eu falava assim, se eu fosse minha cliente, essas recompensas aqui não seria nada que me motivaria. Eu fiquei meio perdida na época por conta desse ponto em específico. E de lá pra cá, eu fui tendo muito contato, por exemplo, teve uma época até que eu comecei a implementar isso, que foi como que é o nome? Esses programas de benefícios, sabe? Eu não sei exatamente qual é o nome, mas enfim, a minha irmã ela é head de produtos e ela trabalha especificamente com programas de benefícios, produtos de benefícios. Então eu tô meio imersa nesse universo de ouvir falar. Eu fiquei até pensando, será que isso faz sentido para serviço, implementar um programa desse ou não? Ou tô complicando demais essa conta? Então, quando eu penso em implementar um programa de indicação, essa complexidade toda... Ou não, era só falta de informação mesmo? E por onde que eu começo quando eu penso em implementar? Vamos lá, muitas coisas dentro de uma pergunta só, vou responder separadamente. Tá. Primeiro, não quero ser polêmico, mas nossos amigos advogados sempre tentando nos proteger e nos defender às custas de a empresa não acontecer e ficar trancada, né? Eu adoro os advogados, tenho vários amigos, mas muitas vezes, né, a gente precisa olhar mais para a prática e não só para o contrato. Assim, primeiramente, nenhum programa de indicação que a gente já fez e construiu na nossa história, a gente já passou de 1000, nenhum deles foi impedido por algum fundamento jurídico. Uhum. Não tem nada que impeça você de fazer isso. Tá. Então, tem que cuidar um pouco, às vezes, com essa excessividade de proteção, porque daí você inviabiliza qualquer operação. Uhum. Dito isso... eu acho que a primeira coisa que eu preciso que você e as pessoas entendam é que o que a gente está montando na hora que a gente está fazendo um programa de indicação não é algo através da qual as pessoas vão ter ali sua fonte de renda, sua fonte de receita. A gente não está montando um programa de afiliados. Eu não trabalho com afiliados. Nós não estamos montando algo que as pessoas vão viver daquilo. Recompensa, já vou te dar de cara aqui o insight principal, recompensa é o elemento menos importante de um programa de indicação. Recompensa é responsável por 1% do sucesso de um programa de indicação. Não é porque você botou uma recompensa que as pessoas agora vão acordar todos os dias querendo te indicar. E vão passar a viver sua vida para isso, e é isso que vai fazer elas né, te indicarem. Recompensa, ela é como se fosse um agrado, um mimo, um presente. Também tem. Uhum. Lembra que eu falei agora há pouco? Qual que é o ponto-chave? 90% das empresas não estão vendendo mais por indicação porque elas nem lembram seus clientes de indicar. Uhum. Nem agradecem algumas delas.
Então, eu gosto de explicar o nosso trabalho dessa forma também. O que vocês fazem, Rodrigo? Eu sou uma empresa especialista em criar maneiras intencionais, elegantes, estratégias de lembrar o meu cliente de me indicar. Aliás, também tem recompensa lá, às vezes, se você quiser, pode. Mas também, se não quiser, não tem problema. Pode só me dar indicação. Então, acho que essa é o primeiro grande fundamento. A recompensa, ela pode sim ser importante, mas não é ela que faz a roda girar, ok? Dito isso, a recompensa de um programa de indicação, ela é muito fácil de ser construída. Basta a gente respeitar o que a gente já sabe há muitos anos, quando a gente fala de gestão, marketing e vendas, colocar o cliente no centro. Então, todos os projetos que a gente faz, ao invés de a gente ficar pensando, quebrando a cabeça, achando e tentando inventar, a gente vai lá e pergunta para os clientes. A gente simplesmente liga para os clientes e deixa eles dizerem quais que são as sugestões que eles teriam para um eventual programa de indicação na nossa empresa. Quando a gente pesquisa os clientes, né, liga dizendo, obrigado, você talvez já tenha me indicado, por um lado isso me deixa muito feliz, por outro lado eu estou incomodado, a gente nunca agradeceu vocês da maneira que vocês mereceriam, a gente está levando isso para um próximo nível, estamos resolvendo criar aqui um programa de indicação, se você quiser participar, ok, se não quiser também está tudo bem, mas você é meu cliente, eu queria te ouvir. Dali vem as melhores ideias. Então, sempre que eu vou montar um programa de indicação, eu nunca preciso ficar inventando qualquer recompensa. Eu sempre ligo para os clientes, faço uma pesquisa quali, uma pesquisa quant. Quero me tornar extremamente técnico aqui, mas o fundamento é colocar o cliente no centro. Que isso não é novo, não fui eu que inventei. Né? A gente já sabe disso há bastante tempo e dali vem as melhores ideias. Então, direto acontece isso. O que o meu cliente vai querer? Ele vai querer um voucher. Aí eu ligo lá e o cliente quer, tipo, uma assinatura do Netflix. O meu cliente vai querer um desconto. Eu ligo lá, o cara quer um vinho bom. O meu cliente vai querer, sei lá, um Pix. Eu ligo lá, o cara quer, tipo, um treinamento pro time dele. Quando eu baixo o banco de dados que eu tenho lá na base viral das recompensas que já foram eleitas, as preferidas pelos clientes das empresas que montam os programas de indicação com a gente, esse banco de dados tende ao infinito. Qualquer coisa pode ser uma boa recompensa de um programa de indicação, a depender de qual é a persona que essa empresa atende. Então, acho que um dos grandes acertos que a gente fez foi esse. Respeitar o fundamento. Eu sou um cara de princípios e fundamentos. Eu sempre vou respeitar o fundamento. Colocar o cliente no centro. Então, por que eu fico inventando? Eu vou lá e pergunto para ele. Então, acho que esse seria, assim, o primeiro passo, respondendo a sua pergunta, né? Não inventar. Perguntar para o cliente. Ele tem todas as respostas do que o nosso negócio precisa fazer para melhorar ou realmente como que o nosso programa deveria ser. Interessante. E aí você falou essa lista de recompensas tende ao infinito. A minha dúvida é, essas recompensas então devem ser personalizadas? Para cada pessoa que me indicar, eu vou dar uma recompensa específica? Não tem um padrão de recompensa que a empresa adota? Pode ser, mas isso, pela nossa experiência, mais atrapalha do que ajuda. Eu repito uma vez mais, o grande desafio é você fazer as pessoas lembrarem disso ao longo do dia a dia. Né? Você fazer isso se tornar relevante na pauta das pessoas onde cada um está tocando a sua vida. Quando você vai divulgar e comunicar um programa de indicação para lembrar as pessoas de te indicar, e veja que em nenhum momento eu defendo pedir indicação, eu acho até um pouco deselegante isso. Eu defendo o contrário, crie um programa de indicação, lá tem grandes vantagens, benefícios que o próprio cliente diz que quer, e o teu trabalho é simplesmente lembrar ele de que aquilo existe e fazer ele entender aquelas regras. Quanto mais variação de regra, mais difícil é de explicar na rotina. E às vezes o empresário ele confunde, nossa, mas essa regra está muito clara. Sim, para você que está há 2 meses pensando nisso, já fez 500 reuniões, o cliente está lá dirigindo no semáforo, recebeu um e-mail, leu 2, 3 segundos, abriu, não entendeu, acabou, perdeu. Então, quanto mais simples, melhor. Na hora que a gente faz essas pesquisas, a gente busca, na hora da quantitativa, a gente busca percentualmente qual é a recompensa mais desejada. E eu tendo a querer utilizar aquela que agrada, num primeiro momento, a maior parte da minha base. Para, no mínimo, ter a headline, ter o gancho e fisgar as pessoas. Num negócio de baixa escalabilidade, um negócio de serviço, talvez, pequeno, de alto ticket, uma vez que o cliente entrou e aí você está com a atenção dele,
aí você pode eventualmente variar ali a recompensa personalizada para cada um. Mas se você botar muita regra, muita opção, muita escolha, muitos condicionais, se indicar, e se comprar, daí muda a recompensa, e se comprar mais de tantos reais, e se o cliente chegar e der bom dia, e se for terça-feira, 1000 regras querendo resolver todos os problemas da tua empresa de uma vez só, com um canal de aquisição de clientes que não é a missão dele fazer isso. Então, aí mais atrapalha do que ajuda. Então, eu novamente vou recorrer aos fundamentos de marketing. Quanto menos fricção, quanto menos coisas você tiver que explicar, mais pessoas entendem. Quanto mais pessoas entendem, mais pessoas indicam. Tem uma frase famosa que diz: uma mente confusa não toma uma decisão. Uma mente confusa não avança, né? Então, o teu principal objetivo enquanto gestor é criar o programa de indicação mais simples e interessante possível para o teu cliente. Legal. Ainda nessa pauta de recompensa, que eu sei que você já falou que não é o principal e eu já vou passar desse ponto, mas me veio uma outra pergunta. No caso, por exemplo, uma empresa que vende B2B, tá? Essa recompensa vai para quem? É para a empresa, é para o decisor, é para a área? Quem que recebe a recompensa? Olha, resposta curta, a recompensa ela deve ser aquela que os clientes disseram que mais tem interesse, ponto. É assim que você gera o melhor programa de indicação possível, com o melhor interesse daquelas pessoas que vão participar. Em alguns casos, algumas empresas que são muito preocupadas com compliance ou com coisas desse estilo, elas tendem a querer tirar aquelas que são recompensas pessoais no B2B, botar só aquelas que são recompensas para o cliente na vida profissional dele. Exemplo, um treinamento para o time, um atendimento diferenciado, créditos a mais de alguma coisa no teu serviço ou produto, ingressos para um evento do setor, são alguns bons exemplos de recompensa B2B, né? Mas não é assim, sabe, a regra principal. A regra principal é: faz a pesquisa, vê o que apareceu, deixa o cliente dizer, porque a voz do cliente é a voz de Deus, e essa é a recompensa certa que você deveria escolher. Existe um programa, um case gigante B2B, que é de um CRM global, que a recompensa mais desejada, né, e por anos ela ficou no ar, era moletom e camiseta da empresa. Nossa. Porque essa empresa percebeu que quem indicava ela era o analista, era o estagiário, era a pessoa que ficava ali no dia a dia mexendo e usando a plataforma. Essa pessoa que usava o produto e serviço, então, é quem mais poderia indicar. E aí, obviamente, que quem mais indica, né, depender se for o dono ou se for o estagiário, são pessoas diferentes, têm dores diferentes, têm necessidades diferentes, então vão desejar recompensas diferentes. Ah, que legal. E aí, pergunta agora, quando a gente pensa mesmo na implementação de um programa de indicação, os fundamentos entendo que vão ser sempre os mesmos, mas eu acredito que a implementação, a operacionalização de fato, ela pode mudar a depender se é, por exemplo, serviço, produto, infoproduto. Eu acredito que sim, mas eu quero te ouvir sobre isso. Porque vamos pegar aqui, por exemplo, que seja infoproduto. Você tem uma escala, né, de um... Então, vou mandar moletom. Talvez fique meio inviável você mandar moletom para um tanto de aluno. Ou não, enfim. Quero te ouvir sobre isso. Muda... consideravelmente a forma de implementar um programa de indicação, a depender de qual é o modelo de negócio, por exemplo? Consideravelmente não. Você falou e está correto, o fundamento é o mesmo. O que pode mudar é o recheio, vou chamar dessa forma. Então, veja, se eu estiver fazendo um programa de indicação no agro, a gente tem clientes no agro, ou numa fintech da Faria Lima, ou num infoprodutor, meus amigos dizem. Ou se eu vou fazer numa corporate super tradicional. O fundamento base é sempre o mesmo. Deixa eu ver o que os clientes se interessam, deixa eu fazer, depois eles lembrarem, saberem e entenderem. O fundamento é sempre o mesmo. Então, se eu vou no agro e pergunto para aqueles produtores rurais, e se eu vou no cliente do infoproduto e pergunto para eles, são pessoas diferentes, vão me dar respostas diferentes, e aí pronto, eu crio programas diferentes pelo simples fato das respostas terem sido diferentes. Você vai mudar a regra muito mais de acordo com a persona e não com o segmento. Então, vou te dar alguns exemplos. Eu atendo bastante clínicas odontológicas.
Eu tenho 3 exemplos de clínicas odontológicas. As 3 são do mesmo segmento, as 3 são serviço, as 3 são o mesmo tipo de negócio. Numa, a recompensa mais desejada é Botox. Na outra, a recompensa mais desejada é vinho bom. E na outra, a recompensa mais desejada é tábua de churrasco. Os 3 são o mesmo segmento. Os 3 são o mesmo tipo de negócio, mas o que muda é a persona que eles atendem. Então, o segredo todo, Fernanda, é a persona. E segundo ponto, o CAC dessas empresas é diferente. Que é aí onde eu entro no segundo ponto lá do nosso método. Alguns empresários dizem assim, nossa, mas eu vou perguntar para os meus clientes o que eles querem, eles vão me dizer alguma coisa que eu não posso pagar. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Então, quanto que você pode pagar? Você não pode pagar por uma venda, por uma indicação, mas e para 2? E para 3? Ou para 5 indicações? Quanto que você pode pagar por uma venda? Esse é o teu CAC. É o teu custo de aquisição de clientes. Então, o melhor programa de indicação, respondendo a tua pergunta, é aquele que atende o que o cliente quer contra o que a empresa pode pagar. Então, se num infoproduto, usando o exemplo que você deu, o teu CAC de enviar o moletom num programa de indicação é mais barato do que o CAC que você faz hoje, gastando mídia paga e tudo mais, caberia. Porque, afinal de contas, você vai gastar menos ainda para fazer uma venda. Aí entra o ponto que é ter todos esses números na ponta da língua, né? Que eu acredito que é uma dificuldade de... Não vou dizer a maioria, que talvez seja a prepotência da minha parte. É mas a maioria. Porque eu falei, gente, dá pelo menos daqui da galera que eu já atendi, que eu atendo e, enfim, diversas esferas, desde mentoria até serviço. Assim, vou nem entrar no aspecto aqui de ter os detalhes da persona, que também não rola. Mas você vai para esses números mais... Vou dizer que são complexos, né? Mas são números que dependem de realmente você estar ali de forma muito intencional, acompanhando todos os pontos, né, do que está acontecendo. Aí pergunta, quais são esses dados, assim? Quais são os números que eu preciso ter para eu conseguir fazer isso de forma eficiente, sabe? Traçar uma estratégia que também não me custe mais do que deveria, sabe? Você tem razão, a maior parte das empresas do Brasil não tem isso. É para isso que a gente existe, na verdade. As empresas nos contratam primeiro para que a gente organize essa casa e faça, né, essa base de construção baseada em dados. E depois, o principal motivo, na verdade, pelo qual as empresas nos contratam é para delegar para a gente a responsabilidade de gerir isso no dia a dia. A média dos nossos clientes está com a gente há 3 anos e meio. Legal. Então, assim como você contrata uma agência, às vezes, de tráfego, ou você contrata alguém para cuidar do teu SEO, do teu blog, e essa empresa vai olhar aquilo todo dia, toda semana, todo mês, e vai melhorar, desenvolver, alterar, fazer gestão, a gente faz exatamente a mesma coisa, só que para o programa de indicação. Legal. E quando eu chego na maior parte das empresas, elas não têm essas informações, né? A boa notícia é que é pouca coisa que a gente precisa organizar. Eu não preciso fazer uma descrição detalhada, teórica de persona. Não preciso. Porque quando eu ligo falando sobre o programa de indicação e pergunto os interesses daqueles clientes, a resposta deles já vem de acordo com quem eles são. Então, a resposta do programa de indicação já vem de acordo com a persona com a qual eu estou falando. Eu não preciso criar aquelas personas, João, Maria, que tem tantos anos, eu não preciso fazer isso. Porque a resposta realmente já vem com isso embedado, né, carregado. Além disso, eu preciso ir no financeiro e saber quanto que aquela empresa está gastando para vender hoje. Está gastando em tráfego, tem ferramenta, está pagando salário para quem, está pagando comissão para quem, está gastando com qual tipo de evento, investindo em que tipo de mentoria e consultoria. A gente tem lá um sisteminha para rapidamente calcular os CACs das empresas. Basta me ceder a informação que a gente faz isso, tipo, bem rapidamente. Legal. E aí, baseado nessas 2 informações, meio que fica assim, meio que impossível de errar. Né? Gospe o resultado do programa de indicação. Teu programa deveria ser assim. Porque o teu financeiro disse isso e o teu cliente disse isso. Então, é assim que essas coisas se encontram. Você tem uma tecnologia que fez isso? A gente tem. O meu core é serviço, é consultoria, né? Mas a gente tem uma série de ferramentas para fazer todo esse trabalho. Internas, né? Eu não comercializo essas ferramentas. A gente não é uma empresa de SaaS, de tecnologia. Não é aí que mora o dinheiro, né? Se ferramenta resolvesse todos os problemas... Não existia mais problema, né? Qualquer vendedor com CRM bateria a meta todo mês, né? Isso é um erro grave, inclusive, em programa de indicação.
pessoa, não, preciso de um programa de indicação, preciso de uma ferramentinha. Vai lá, contrata a primeira que aparece no Google, tem 0 resultado. Ai, caramba. Aí quando eu ver o que aconteceu, a recompensa ninguém queria. A regra complexa ou muito inferior à expectativa do cliente. Ele não sabe o tamanho do CAC dele, então ele poderia estar fazendo algo mais interessante. Vai pra ferramenta, esquece do fundamento. E muitas vezes também o cliente não sabe que o programa existe. Não, mas eu mandei um e-mail ano passado, sim, mas só isso. Inclusive, pergunta, se traça meta de faturamento, por exemplo, de aquisição para programa de indicação? O projeto começa assim. Eu só assino o contrato se tiver a expectativa do cliente clara. Que aí eu vou dizer se eu consigo entregar ou não. Se eu não tiver clareza se eu consigo entregar a tua expectativa, eu nem vou vender para ti o serviço. Porque a minha pergunta é, com base em que eu traço uma meta de faturamento num programa de indicações? Olha, ou você pode chegar com uma meta do teu negócio, que os negócios que têm um pouquinho mais de gestão e planejamento, eles tendem a ter as suas pequenas metinhas de planejamento. Uhum. Então, Rodrigo, eu faturo 1 milhão, meu sonho é faturar 1,5 milhão por causa disso. Uhum. Você acha que o programa de indicação pode me ajudar? O cliente me traz a meta. Ou se a pessoa não tem meta de nada, não tem um planejamento estratégico, não tem nenhuma expectativa, eu, baseado nos nossos cases históricos, eu trago essa informação para a mesa. Então, eu te digo, Fernanda, baseado no teu negócio, no teu ticket, na tua persona, no teu tipo de empresa, tal, e baseado nesses meus cases históricos, olha aqui, eu acho que dá para gerar entre tanto a tanto de resultado. Te interessa? E aí a gente vai fazendo o ajuste de expectativa ali no meio. Todos os meus contratos só são assinados com esse alinhamento de meta e resultado. Que bacana. E aí uma pergunta, do dia 0 já é interessante implementar um programa de indicação ou tem um momento específico assim de maturidade de negócio, de validação de alguma coisa em que fica mais interessante? O ponto-chave a gente precisa ter alguém que já consumiu o teu produto, no mínimo uma pessoa, para ter quem indique. Tá. Então, o negócio que está no 0 e tem 0 de receita e tem 0 clientes, então não tem quem indique. Sim. Portanto, esse negócio eu não consigo ajudar. Agora, qual é o menor tamanho de negócio e tal? A menor empresa, o menor case de sucesso que a gente teve, né? Era uma empresa que tinha 8 clientes. E aí, com esses 8 clientes, a gente gerou 3 novos contratos. Era uma consultoria. Então, eu ali quase mais de 30%. Fiz 50% de crescimento naquela empresa. Então, 50% de crescimento é relevante, é interessante. Mas eu também tenho cases de empresas gigantescas, com milhões de clientes, né? Que aí, percentualmente, em relação ao todo, o resultado é menor. Mas, nominalmente, né, o número é grande, porque a base é grande. Então, respondendo a tua pergunta, não tem assim um gatilho, um número-chave. Geralmente, o cheiro bom assim de quando que você já pode começar a fazer um programa de indicação é quando tu já tem boca a boca. Quando tu já tem aquela indicação orgânica, passiva, natural, alguém já te indicou alguma vez, opa, quer dizer que você talvez já tenha algum produto ou serviço indicável, alguém já está satisfeito com o que você faz, já dá pra gente começar a lembrar essas pessoas de te indicar mais. E precisa ter NPS, não sei mais o que, para começar a fazer, pensar no programa de indicação ou tô só complicando? Não, complicando. Isso é uma coisa, na época que eu tava pensando nisso, uma coisa que eu já... vai assistir vídeo e não sei mais, que muita gente fala, se você tem o NPS de 9 ou 10, tá na hora de pedir indicação. Se tem 7 ou 8, você precisa não sei o quê. Não. Assim, ter clientes satisfeitos é óbvio que ajuda na hora de um programa de indicação acontecer. Pessoas satisfeitas estariam mais dispostas a te indicar. Mas se eu dependesse disso, eu não estava nem aqui. Porque que empresa que tem NPS hoje no Brasil? Olhando a economia como um todo. É ninguém, né? Basicamente é ninguém. Eu também acho outra coisa, Fernando. O NPS, a satisfação dos clientes, é uma condição transitória. É verdade. Hoje eu posso estar satisfeito, amanhã insatisfeito e o contrário também.
Então, eu nunca vou recomendar você fechar o programa de indicação só para clientes 9 e 10. Não. Toda empresa tem clientes mais e menos satisfeitos. Você não precisa ser a Apple, que tem os clientes mais satisfeitos do planeta Terra para ter um programa de indicação. E nem precisa ter o NPS para começar, né? Talvez, na hora de pesquisar os clientes e fazer as ligações, quem sabe, talvez, eu ligue para os mais satisfeitos. Mesmo assim, se eu te perguntar, cita aí 2, 3 clientes que são os mais legais, que você atende, mais satisfeitos, você sabe me dizer. Então, a gente não precisa dessa formalidade, sabe? Dessa complexidade de fazer o NPS só depois que eu tiver toda a organização do CRM, da planilha, dos contatos, do NPS. Esquece isso. Isso é utopia. É legal, sou a favor, não sou contra. Mas isso não impede a gente de começar um trabalho, sabe? Legal. E eu quero ver um pouquinho desse bastidor agora, trazendo um pouco mais pro Rodrigo e não necessariamente pro programa de indicação. Como foi que começou isso para você? Você tinha muita indicação e começou a entender que você tinha um método que fazia sentido estruturar isso? Como que foi? Bom, a história resumida é o seguinte, eu sou gaúcho, moro em São Paulo já há muitos anos. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, eu fundei a minha primeira empresa, fundei ela com 21 anos, se chamava Viagem Mania. Era uma empresa de viagens, era um e-commerce de viagens, e a gente vendia viagens de escapadas, eu chamava. Eram viagens curtas para sair da rotina. Que legal. Final de semana e feriado, eu tinha viagenzinhas de experiência, assim, curtinhas, num raio de até 300 quilômetros da cidade que você morava. Interessante. Esse foi o meu primeiro negócio. Em 2014 para 2015, eu vendi essa empresa para um grupo de turismo de Florianópolis. E nessa transição, eu acabei sendo convidado para continuar, né, com eles, depois de ter vendido a empresa, como diretor de marketing e vendas, e aceitei a proposta, morar em Floripa, diretor da empresa, nada mal, era novo, tinha recém me formado na faculdade, topei. Quando eu cheguei lá, ainda era muito novo, tinha 24 para 25 anos, uma das primeiras coisas que eu fiz, né, foi ligar para os clientes dessa empresa e fazer uma perguntinha, que é uma perguntinha aparentemente bobinha, mas ela é bem estratégica e bem chave, que é como você me conheceu. Eu rodava a minha base de clientes perguntando como você me conheceu. Essa foi a primeira coisa que eu fiz quando cheguei na empresa. Era uma base de 20 mil clientes, eram 80 funcionários, eu tinha 24 anos, eu falei, o que eu vou fazer aqui, né? Tô um desafio acima do que eu achava que era a minha capacidade. Então, quando eu começava a perguntar para os clientes como você me conheceu, uma grande parte deles dizia, não, eu conheci porque foi por indicado do fulano, do ciclano, meu tio, meu primo, meu irmão, meu amigo e tudo mais. E aí eu percebi que a grande parte dos clientes, que já estavam clientes, né, já estavam ativos ali com a gente, tinham vindo por indicação. Interessante. E aí me caiu uma ficha, que foi, acho que, o grande ponto de virada, assim, dessa história. Pô, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu botar um pouquinho de energia e atenção em cima disso? Se eu tentar dar uma estimulada, uma organizada, eu não sabia direito o que eu tinha que fazer, mas eu sabia, tinha um cheirinho ali que tinha uma oportunidade em cima disso. Em 2015, essa história, né, 10 anos atrás, do momento que a gente está gravando esse episódio hoje, foi onde eu montei o meu primeiro programa de cliente, Indica Cliente. Eu queria estimular e lembrar os meus clientes de me indicar mais, já que eles já me indicavam tanto, sem eu fazer nada. Para resumir bem a história, foi um sucesso. Esse programa está no ar até hoje, 10 anos depois. Representa 65% da receita dessa empresa. Caraca! E se tornou um case, né? Então começou a rodar. Eu comecei a escrever no LinkedIn sobre essa experiência. Outros empresários começaram a me procurar. E eu fui ajudando, fui conversando, um jantar aqui, um almoço ali. Daqui a pouco rolou uma palestra, uma mentoria, uma coisa. E eu comecei a ver que isso era algo, né, que tinha valor para outros segmentos, não só para o meu negócio. Não era só uma estratégia que funcionava só para mim ali naquela empresa de turismo. E aí, o resumo da história, quando eu tinha montado lá 30 e poucos programas de indicação para esses meus amigos de maneira, assim, né, desestruturada e informal, eu percebi que isso, na verdade, era um mercado. E era um mercado oceano azul, ninguém estava falando sobre isso aqui no Brasil. Então foi onde eu resolvi começar a pensar em fundar um negócio e voltar a empreender, né?
E é assim que eu montei a Base Viral. Então, a Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação e na gestão de programas de indicação. E a nossa metodologia, o método VPI, que você leu no livro, ele foi fundado quando eu peguei o padrão do que eu fazia para todos esses 30 primeiras empresas de diversos segmentos que sempre funcionava. Eu sou um cara que eu gosto de enxergar padrão nas coisas, fundamentos, padrões, pilares, eu gosto desse tipo de visão. Eu acho que ali tem muitas respostas, sabe? E quando eu peguei 30 empresas diferentes, tendo resultado com o programa de indicação, o que eu fiz para elas que funciona igual para todos? Essa é a base da nossa metodologia. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo, otimizando e o resto é história. Agora você falou de que você começou a escrever no LinkedIn, eu tô me lembrando que eu acho que eu te conheci foi no LinkedIn. Até mesmo? hoje você investe no LinkedIn, você produz conteúdo lá, eu tenho quase certeza que foi ali mesmo que eu te conheci. Depois eu fui procurar no Instagram. Interessante. E me diz uma coisa, quando a gente pensa nessa parte de construir, né, programa de indicação, às vezes dá a sensação de que não é para todo mundo que vai funcionar, para todo tipo de segmento, né, enfim, que vai funcionar. Dos que você já atendeu até hoje, assim, qual que você fez de mais diferente, que eventualmente alguém olhando de fora fala, cara, aqui não, acho que não vai funcionar, e deu boa, funcionou legal? Tem vários segmentos curiosos, né? A gente, quando eu passei a régua a última vez, a gente tinha atendido mais de 80 tipos diferentes de segmentos. Caraca. Eu repito, indicação é um ato natural do ser humano. Não é por segmento, por B2B, por B2C, por tipo de empresa que isso vai funcionar. Se o teu cliente é um ser humano, que de todos nós né? Então ele tem essa tendência de indicar e você poderia estimular ele a fazer isso mais vezes. Tem alguns segmentos bem curiosos, assim, do tipo plano funerário, sabe? Esses planos de assinatura, plano funerário, um segmento curioso. Sex shop, diferente, curioso, assim, que você não imaginaria. Transplante capilar, você imagina, pô, a pessoa fez, vai ter vergonha de falar, mas não. Legal. Tem um monte de coisa diferente, assim, e tem um monte de coisa também que é comum, né? A área da saúde, arquitetura, turismo, SaaS, fintechs, sabe? Consórcios, mercado financeiro. A gente tem um monte de clientes dessas áreas, assim, sabe? E me conta um pouquinho, você tem falado bastante da questão de lembrar o cliente de te indicar. Certo. Na prática, quais são as formas que vocês orientam a fazer isso? É um e-mail marketing que você manda, é uma mensagem no WhatsApp? Essa pessoa indica como para você depois conseguir metrificar? Legal. Basicamente, o mais importante não é o canal e sim a mensagem. Tá. Não é porque você tem um Instagram que então você tá rica. Exatamente. Você fica rica com o que tem, você fala no Instagram. Com o Instagram, com muito seguidor, inclusive, que não gera nada. Não é? Você sabe bem disso, você é especialista. Então, o que importa é o que você fala no Instagram. É isso que dá resultado. Não é porque você está no Instagram, ponto. Né? Com o programa de indicação é igualzinho. Então, o canal que eu vou utilizar para divulgar não importa muito. Sempre que eu chego numa empresa, eu faço um mapeamento. Quais são todos os canais que você já tem? Deixa eu usar eles. Numa empresa é e-mail, WhatsApp, noutra empresa é carta e área logada do site, noutra empresa é o Telegram, na outra empresa é, sei lá, um time de atendimento, na outra empresa é uma loja. O canal não me importa tanto. O que importa é a mensagem que eu vou mandar nesse canal. Aí é onde a conversa começa a ir para o lado do resultado. Então, o que são essas ativações e essas lembranças, né? Te respondendo. Primeiro de tudo, eu preciso garantir que o meu cliente sabe que o meu programa de indicação existe. Tem um monte de empresa que está nos ouvindo, que já tentou fazer programa de indicação. Se eu ligasse para os clientes dessa empresa e fizesse um cliente oculto, você sabe que o programa existe? Não sei. Quando você faz cliente oculto, você pega todo mundo no pulo, pega todo mundo de calça curta. Não é? Então, como é que você está esperando resultados se os clientes nem sabem que isso existe? Beleza. Então, a tua primeira missão é essa. A tua segunda missão é fazer eles entenderem. Por isso, a regra é simples, menos coisas para explicar. Beleza. E a terceira missão é fazer eles lembrarem disso. Porque as pessoas não vão acordar todos os dias pensando nisso sozinhas. Está cada um tocando a sua vida. Então, um exemplo, para um cliente que tem 0 indicações no meu programa de indicação, talvez a mensagem que eu quero falar para ele seja mais na linha de
saiba que o meu programa existe, saiba que é muito fácil indicar, saiba que na sua primeira indicação você já tem aqui uma vantagem, um prêmio, alguma coisa legal. Só que se eu mandar essa mesma mensagem para aquele cliente que me indica um monte, não vai fazer sentido. Então, para esse cara que já tem 5, 10 indicações, eu tenho que falar de outra forma. Novamente, um fundamento do marketing, segmentação. Que também não fui eu que inventei, mas a gente sabe que isso funciona muito, há muitos anos. Então, para quem tem 5 indicações, saiba que você pode continuar indicando. Ao continuar indicando mais 2, você tem um prêmio muito legal, que é o melhor de todos. Coisas desse estilo, tô te dando aqui exemplos bem simples, né? Então, eu diria que assim, o Pareto, 80-20, a grande parte do trabalho que mexe o ponteiro e dá resultado é esse trabalho que a gente está falando aqui agora. Não é a recompensa, não é a ferramenta, não são as regras. Isso precisa nascer certo, ok. Mas onde as empresas realmente perdem ou ganham o jogo da indicação é nesse engajamento do indicador. Então, quando a gente vai montar, Fernanda, um programa de indicação, a gente constrói o que a gente chama da jornada do indicador. Do dia do lançamento para frente, no mínimo 6 meses, eu já sei exatamente todas as mensagens que eu vou mandar. Que dia, através de qual canal. Esse é o segredo de você conseguir manter o engajamento da pessoa. E ela te indicando mais um, e daqui a pouco lembrou de indicar outro, e daqui a pouco veio uma mensagem para ajudar ela a saber quem é o tipo de amigo, de pessoa que ela deve indicar. Então, quando você faz esse trabalho de uma forma mais profissional, aí você começa a ver os números acontecendo e começa a ter o resultado do programa. E como que você faz essa metrificação efetivamente? Porque quando a empresa é menor, acho que talvez seja até muito mais simples, né? Você fala, fulano, alguém te indicou, né? Você pergunta e tá tudo bem. Porque nem sempre, tem gente que indica de forma orgânica, Sim. Que já aconteceu muito comigo. Você te indiquei o fulano de tal, passei seu número, ele vai te ligar. Isso acontece. Mas nem todo mundo. Tem gente que indica também aleatoriamente, chega... É muito engraçado até, que já teve uma época que eu recebia tanta indicação, que chegava um pessoal pra mim que eu não fazia ideia. Um exemplo, a Bianca me passou seu contato. Gente, quem é a Bianca? Meu Deus, deve ser alguém que indicou, e essa pessoa chegou até mim. E eu ficava assim, não sei nem, neste caso, por exemplo, não sabia nem a quem agradecer. Claro. Porque não sabia nem quem era a pessoa. Então, como que a gente vai fazendo essa medição ao longo dos dias para justamente conseguir segmentar e contabilizando o número de indicações e tudo mais? Legal. Tem várias formas de fazer isso. Essa é a parte fácil do trabalho, vamos dizer assim. Numa empresa pequena, a gente põe uma planilha Excel e acabou. Tá. Numa empresa um pouquinho maiorzinha, você faz uma landing page, manda aqui sua indicação, cai no teu CRM tagueado, acabou. Tá. Não precisa gastar nada. Uhum. Numa empresa um pouquinho mais de base de clientes, e aí eu vou ter um volume um pouquinho maior, pega uma ferramentinha qualquer, é um oceano vermelho o mercado de ferramentas de indicação. Todas fazem a mesma coisa. Link único, traqueou quem indicou quem, acabou, é tudo a mesma coisa. Entendi. Tem um monte de ferramentinha assim, sabe? 70% dos meus clientes nunca vão precisar de uma ferramentinha. Param nessa solução 2 da landing page que cai no CRM e já resolveu tudo. Que prático. Putz, vou pegar uma empresa grande, a gente tem uma área enterprise, atende empresas grandes. Putz, aí eu vou falar de estruturas mais complexas. Um Salesforce, que já tem isso embedado com uma inteligência, com alguma coisa. Eu acho que a mensagem principal desse assunto é a ferramenta não vai resolver os problemas, não é ela que faz as pessoas indicarem. E começar pela ferramenta geralmente te faz ir para o caminho errado, porque você acaba tentando botar no ar o que a ferramenta consegue fazer e não o que o cliente precisa. Interessante. Faz todo sentido. Tecnologia é meio e não é fim. Então, se você escala algo que não funciona, você está escalando um problema no seu negócio, na sua empresa. Então, repito, é a parte fácil, né? Entre aspas, e tem várias maneiras. A maioria delas, você não vai precisar de nenhuma tecnologia específica. Deixa eu fazer uma pergunta. Para a galera de infoproduto, especificamente, quais são as formas eficientes de implementar um plano de indicação? Funciona para quem tem curso gravado, por exemplo? Só para quem tem mais venda consultiva, um high ticket, algo nesse sentido? Se tem cliente humano, os humanos indicam. Então, funciona. Esses 2 tipos de exemplos que você deu, né, de produtos, eles vão ter personas diferentes, tickets diferentes, portanto vai ter um CAC diferente que você topa pagar. Então o programa de indicação vai ser, por definição, diferente. O jeito de fazer é o mesmo.
Vai lá, pergunta, cruza com o CAC, cria uma regra boa, lança, divulga e comunica. Esse é o jeito de fazer em qualquer negócio do planeta Terra. Inclusive, a gente tem clientes fora do Brasil já. O jeito é sempre o mesmo. Um dos cases mais legais que a gente tem de info foi do Guerrilla Way, do Ítalo Marcilli, talvez você conheça. E isso deve fazer já 4 anos. Já naquela época, eles vieram até a gente reclamando do custo do lead. Imagina hoje, então. Putz. O custo do lead tá só... Vai embora. Foi com Deus o custo do lead. E só vai aumentar. Podemos falar disso depois. Eu invisto em mídia paga há 15 anos. Há 15 anos, deixa eu até eu anuncio online. Pra gente falar disso, que essa pauta, olha... Essa pauta pega todo mundo que tá... Exato. Que tá na internet. Não sou tão novinho mais assim, então já tô há 15 anos mexendo com isso. Mas voltando, e aí lá o que a gente fez, Fernanda? A gente fez um programa de indicação de lead indica lead. Porque se clientes são humanos e indicam porque são humanos, leads também são humanos, né? Então por que um lead não pode indicar um lead? Então quando a gente montou o programa de indicação... Isso faz muito sentido. Imagina, você pode dobrar a quantidade de lead. Exatamente o que aconteceu. E para dobrar a quantidade de lead não é dobrar o investimento. Não é. Então é isso que aconteceu, você já entendeu tudo. A gente fez um programa de indicação que cada lead que ele capturava na mídia paga era já convidado a indicar seus amigos. Resumo da ópera, cada lead que participou do programa de indicação indicou mais 8 novos leads qualificados no funil. Então a gente abriu a boca do funil sem precisar gastar mais em mídia paga. Já foi o primeiro ganho. E o segundo ganho, toda essa massa nova de leads geradas, na hora que abriu o carrinho, comprou alguma coisa. Então, além de gastar menos, você faturou mais. Então, é um formato que é muito comum, sabe? A gente fazer para negócios assim, mais de info. Nossa, isso é muito interessante. E em algum momento aqui da conversa, você comentou de um dado... Mentira, não foi na conversa não. Eu tava vendo seu Instagram antes de você chegar. Em algum vídeo, você falou que tem uma estatística que diz que a pessoa que indica tende a ficar mais fidelizada ao serviço, ao produto, né? Então, quando você traz isso ainda para a internet, para infoproduto, que você já naturalmente consegue uma escala maior, né? Pelo próprio modelo de negócio. E aí você tem uma pessoa que está indicando e ainda fica mais fidelizada, com maior chance de comprar de você, é genial isso. Eu acho que eu vi uma estratégia como essa, quer ver que foram vocês que pensaram? Com o pessoal como que é o nome da empresa? Conquer? Conquer, isso. A Conquer foi nossa cliente. Foi? Olha só! Porque deles foi tem algum lançamento, alguma coisa que eles fizeram, eu me cadastrei e já tinha na página de obrigado para eu indicar, acho que 5 pessoas. Não é por nada não, mas vários programas de indicação você vai ver por aí, tem a nossa metodologia por trás. Cara, que legal. Não, e eu nem sabia que era um programa de indicação, esse tipo de coisa. Porque falando do universo digital, de infoproduto... Gente, eu acho que eu nunca vi ninguém fazendo. E olha que vira e mexe, eu me cadastro propositalmente no funil de uma galera para eu conseguir acompanhar o que eles estão fazendo. Eu vejo, tem inúmeras coisas que eu vejo que quando um faz, todo mundo faz. O lance da ligação, de não sei o que, um monte de programa de indicação, eu não vi. O info roda meio por modinhas mesmo. Eu falo do info porque eu sou meio... Você é meio e não é, né? Não, eu não sou infoprodutor. Eu fui. E no fim, a minha conclusão foi que não era pra mim. Não é pra mim. Não acho um bom negócio, particularmente falando. A gente pode falar disso? Claro. Você se importa? Porque isso aí vai muito em linha com muita coisa que eu tenho falado aqui. Então, eu vou anotar essa pauta pra eu puxar com você. Claro. Mas enfim, e aí quando quando eu tava começando, né, eu achava que ia ser um grande infoprodutor e tudo mais, eu atendi muita gente do info. E aí é isso, é modinha. Fala num mastermind, falou no outro, todo mundo fez. Daqui a pouco é outra moda. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu me retirei desse mercado, inclusive. E hoje eu uso a internet para, através dela, vender, né, meus serviços para a economia real e tal. Outra coisa importante também, o infoproduto é um mercado pequeno demais, né? Qual que é o tamanho do PIB do info no Brasil em relação ao PIB do Brasil? Tá bom, agora entendi onde você quer chegar. É um mercadinho, assim, que é um pelinho do pelinho Então, sabe, em um ano você conhece e atende o mercado do info inteiro do Brasil, basicamente. Ele é super conectado e é pequeno.
Então, beleza, acabou esse mercado, o que você vai fazer depois? Então, na minha lógica, eu vou sair logo disso. Ah, tá bom, mas você está dizendo no sentido de você prestar serviço para os infoprodutores. Exato. Ah, tá bom. Exatamente, okay. exato. Claro, o público consumidor de info pode ser um mercado grande, sim. Apesar de que eu ainda acho que não é um mercado gigante, como falam. Né? Se você vai para a economia real, né, o PIB mesmo do Brasil, quem consome infoproduto é a minoria da minoria da minoria da minoria. Coloca isso contra quem consome roupa. Tá. Contra quem consome serviços de saúde. Então, o mercado info, em todas as análises, na minha opinião, é um mercado pequeno demais. Tanto se você quer empreender prestando serviço para ele ou sendo um infoprodutor em si. Quando você compara isso com o PIB da economia real, você vê que isso fica pequeno demais. Sabe? Entendi. Ó, eu quero entrar nessa pauta aqui do Rodrigo Infoprodutor. Essa parte aí, eu sinto que tem alguma polêmica escondida nessa conversa que Pode me interessa. Pode ser polêmico aqui, não? Pode muito, adoramos polêmica. Mas eu achei interessante você falar disso, porque eu vou te dar o contexto do que eu tenho falado sobre, não só sobre o mercado digital em si, mas eu trago a sardinha para minha área, né, de atuação, que é posicionamento. Eu falo que virou carne de vaca, né? É aquela coisa de um fala, todo mundo faz igual. E quando eu falo especificamente de posicionamento, eu falo, gente, me dá urticária algumas coisas que eu vejo, assim, porque o lance do arquetípico, do não sei o quê, que aí todo mundo tem que usar bege, aquela coisa, porque passa a autoridade da imagem. Então, assim, isso já começa a me dar uma agonia. E isso foi, inclusive, palco de uma crise terrível que eu tive com o infoproduto também. Porque eu falei, gente, nada disso aqui tá fazendo sentido. Essa galera que compra não tá entendendo o que eles estão comprando. Ou eu não tô sabendo explicar, ou a galera vem com uma visão muito diferente. Eu fiquei 2 anos sem vender nada, nem curso gravado, nada. Pra eu falar, deixa eu entender se isso aqui ainda faz sentido pra mim. E se sim, qual vai ser a forma como eu vou entregar isso, porque do jeito que tá, do que eu tô vendo, não tá fazendo sentido. Esse foi a minha crise com o mercado digital foi essa. Qual que foi a tua crise? O que você saiu? Ó, eu já me abri aqui, ó, pra você, entendeu? Criar um ambiente pra você ficar confortável. Olha, eu diria o seguinte, quando eu comecei a mexer com indicação, eu era executivo de uma empresa, né? Eu já tinha sido empresário antes, tinha vendido a minha primeira empresa, como eu te contei. E eu comecei a utilizar a internet para produzir conteúdo para ser alguém nesse meu novo nicho que eu estava criando aqui no Brasil. Né? E muitas vezes, quando as pessoas fazem isso, elas confundem o meio, o canal, com o produto. Tá. Eu achava que o meio, o canal, né, a internet, o Instagram, o digital, como usam, né, esse termo, o digital, né, como se fosse uma entidade, né? Eu achava que isso era o produto, né? Entendi. Mas no final das contas, eu não vou ser deselegante perguntar a tua idade, mas talvez você deva lembrar das... Eu fiz 34 essa semana, tá tranquilo. 34? Então, eu tenho 36, então você vai lembrar das compras coletivas. Nossa, Peixe comprava Urbano muito, e Groupon. inclusive. Para mim, o infoproduto é a nova compra coletiva. Por quê? Compra coletiva. O que era esse mercado? Era um negócio de baixíssima barreira de entrada. Qualquer um entrava. Lembra que do dia para a noite apareceu 500? Geralmente atraía empresários, empreendedores de primeira viagem. Geralmente atraído pelos dígitos. É verdade. E geralmente todo mundo ficava depois brigando sem diferencial e metade morria pelo caminho. Foi assim que foi compra coletiva no Brasil. Qualquer semelhança com o infoproduto é mera coincidência. Eu acho que tem um fator agravante que piora o lado do info. Eu acho que a maior parte dos infoprodutores não são empresários, são artistas. Depende da sua imagem, produzem conteúdo. E a maior parte dos CNPJs do infoproduto não são empresas, são funis. Dependem de um canal, só depende de tráfego pago. Se não tem tráfego pago, tu não tem negócio. Desculpa, você não tem uma empresa, você tem um funil. Então, eu, quando fui percebendo essas coisas, falei, isso aqui é limitado demais. Eu não quero isso, não quero ser empresário, eu quero ter um time, eu quero delegar, eu quero, sei lá, eu quero
Se eu quiser algum dia, eu quero poder fechar o meu Instagram e a minha empresa continuar acontecendo. Então, hoje, 70% dos meus clientes que entram na base viral nem sabem quem eu sou. Nossa, que incrível. Eles nem sabem Nada mais contra, quem é. mas incrível. Maravilhoso. Acho lindo isso. Então, assim, eu tô querendo atender o Bradesco, a C&A, o corporativo, a clínica ali da esquina. E o digital é só mais uma peça do trabalho, não é o digital, não é o produto, o negócio, o mercado. O digital é uma ferramenta. Essa é a minha visão. A economia lá fora, ela é muito mais do que o digital, entendeu? Então, somando todos esses elementos, nada contra e também, né? Minha intenção não é criar polêmica aqui, só um pouquinho. Você pegou leve. Se tiver mais, pode pegar mais pesado, que essa polêmica foi leve. Então, assim, e geralmente é falta de clareza. No começo, nossa, então agora eu vou produzir conteúdo online, dar mentoria e esse vai ser o meu negócio. E eu descobri que não. No fim, a gente logo pivotou, assim como no começo eu vou ser sincero, eu comecei minha empresa de viagens lá como compra coletiva. E logo eu vi, nossa, compra coletiva não vai dar, porque esse mercado é desinteressante, olha aqui, baixa barreira de entrada, um monte de concorrente ruim, não sei o que e tal, não quero estar no meio dessa galera. E aí saí e virei um e-commerce de viagens, mercado de turismo, economia de viagens, um negócio com um posicionamento claro, não era compra coletiva, eu pivotei o negócio. E eu acho que assim, agora falar uma coisa positiva, assim como eu fui jogado no universo empreendedor através de um modelo de negócio ruim, que era a compra coletiva, e hoje estou aqui, putz, que bom, né, que isso aconteceu, porque, beleza, uma vez que eu entrei, vi que era ruim, me encontrei numa situação, mas pelo menos agora eu já estava dentro. Eu tinha que me virar, tinha que pivotar, tinha que empreender, tinha que criar. Eu já era um empreendedor, né? Talvez se não tivesse tido esse tipo de negócio, eu não teria me tornado um empreendedor, um empresário. Eu acho que o infoproduto tem isso de positivo. Jogou um monte de empresário de primeira viagem, atraído pelos dígitos, com um negócio ruim, modelo de negócio que não tem perenidade, mas agora ele é um empreendedor. E aí muitos conseguem evoluir, sair do outro lado e fazer empresas incríveis. Como que foi o teu processo de você... Quando você começou, você já começou com o infoproduto? Não, você já tinha a empresa e também teve o infoproduto? E como que foi essa virada de não vou mais ter infoproduto? Eu era diretor lá dessa empresa de turismo, como eu comentei. No começo, quando os meus amigos lá, os meus contatos, meu network me pedia ajuda, eu ia na parceria. A primeira coisa que começou a acontecer, assim, acho que muitos executivos isso acontece, é você começar a ser convidado para palestras e painéis. Então foi o primeiro passo, assim, sabe? De fazer algum tipo de receita com esse tipo, algum tipo de dinheiro com isso. Comecei a dar palestra em eventos, eu era contratado, era legal. E aí eu tive o meu momento palestrante, né? Até hoje eu dou palestra, eu adoro fazer isso. Mas isso não é um negócio também, na minha opinião, né? Satisfatório. Tem várias pessoas que vivem disso, mas para mim não era. Depois começou ali a era das mentorias. Pô, quem sabe você vem aqui, dá um workshop aqui na minha empresa, mas eu também não queria só um dia, queria que você ficasse nos acompanhando. Mas eu também não tenho tempo, eu sou executivo na minha empresa. Aí veio as mentorias. Então, daí eu tinha umas mentorias aqui a colar e tal, e começava, né, a ajudar empresas e cobrar alguma coisinha ali para fazer isso. Quando eu já tinha alguns mentorados, foi quando eu saí da empresa e comecei a empreender full time. E daí ali eu comecei a ser o Rodrigo infoprodutor. Já tenho mentorias, ou seja, através delas eu faço um caixinha, me sustento e validei meu produto. Ok, agora eu vou escalar. Agora eu vou fazer lançamento. Adorei o escalar, entre aspas. Já é maravilhoso. Vou lançar o meu curso online. Daí eu tive então a minha fase de curso online. E aí fiquei um tempo nisso e tal, e aí eu percebi que no final das contas, o meu perfil, Rodrigo, tô falando por mim, o meu tipo de comunicação, o estilo de vida que eu gostaria de ter, que eu sempre almejei, não combinava com ficar fazendo conteúdo 24 horas por dia. O que eu faço hoje, acho uma excelente ferramenta, mas da minha agenda lá, 15% da minha agenda é produção de conteúdo, 10% de produção de conteúdo.
O resto da minha agenda é gestão, é contratação, é recrutamento, é processo, é playbook, é contabilidade, é financeiro. Eu tenho uma empresa propriamente dita, funcional, 35 funcionários e assim por diante, sabe? Então, quando eu percebi isso, eu tinha essa incomodação. Eu pensava, cara, qual que é o endgame, assim, né? Onde é que isso vai parar? Eu não quero essa vida. E aí, então, foi onde eu comecei a perceber que também esse tipo de assunto que eu falo, canal de aquisição, CAC, etc e tal, é uma coisa que é mais corporativa, é mais empresarial, é menos, sabe, aquela coisa de massa, e que você precisa ter esse papo de massa para escalar e vender muito na internet. E eu não tenho nem essa comunicação, nem o perfil, acho que nem a aparência, nem a vontade. Eu falei, não, então aí eu me achei mais no mundo empresarial mesmo. Então hoje a Base Viral é uma empresa de consultoria, eu tenho consultores, eu tenho 35 funcionários, eu tenho uma diretora de operações, eu tenho um diretor de vendas, eu sou o CEO da empresa. E eu cuido da pauta que um CEO cuida. Cuido de expansão, a gente está comprando uma empresa agora, como eu te falei. Cuido de contabilidade, cuido de vendas também. Cuido de ser a cara da empresa, como aqui agora. A minha agenda está dedicada nesse minuto para isso. Mas realmente o business funciona sem eu ser, né, o produto. Achei interessante isso, eu vou meio arrematando aqui. Eu queria talvez só abrir um pouquinho esse parênteses que você trouxe sobre não ser o seu perfil. Achei interessante você falar e ter chegado a essa conclusão e admitido isso, e mais do que entender isso, é o que eu faço com essa informação que eu acabei de perceber. Porque o que eu vejo hoje é que muita gente não sabe o que fazer se não for via internet. O que mais acontece agora a gente está num processo de migração aqui, mas enquanto esse era o foco aqui de agência e tudo mais, acontece muito o pessoal chegar, eu preciso fazer conteúdo no Instagram, né? E você fala assim, tá, por que você precisa fazer conteúdo no Instagram? Ah, porque eu quero vender mais. Então, peraí, vamos voltar tudo, porque primeiro que conteúdo diretamente não é o que vai te fazer vender. Então, assim, você precisa só vender? Você quer se posicionar? Você quer se posicionar por quê? Como? Pra quê? Sim. Então, tem toda uma... E as pessoas parecem que hoje em dia só sabem fazer uma coisa. Só que tem esse porém. De que, vou fazer conteúdo. Tudo bem. Só que fazer conteúdo não é pra todo mundo. Uma coisa que eu já falei no meu Instagram uma vez foi essa. Eu falei assim, a internet pode ser pra todo mundo, mas não é todo mundo que é pra internet. Por quê? Porque para... eu me dar bem na internet, eu justamente vou ter que fazer algumas coisas que talvez vão me tirar da minha zona de conforto. E se eu não quiser sair da minha zona de conforto, eu provavelmente não vou ter o mesmo resultado ou na mesma velocidade. E aí eu queria, pra gente ir encerrando aqui, te ouvir um pouquinho sobre isso, assim. Essa questão de não era pra mim. Sim. E tá tudo bem não ser pra mim, eu posso fazer outra coisa. Da tua experiência, como que foi pra você esse processo de entender, aceitar isso e a partir daí... Sim. Apesar que você me parece uma pessoa bem analítica, bem direta. Não parece que procrastina demais pra tomar decisão. Posso estar fazendo uma leitura errada. Olhar pra trás é sempre mais fácil, né? Quando você tá vivendo o processo é mais confuso, né? Então esse processo de olhar de fora sempre acaba ajudando. Primeiro, acho que você falou algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, acho que as pessoas confundem muito o canal, o meio, com o produto. Tá. O Instagram, a produção de conteúdo é uma ferramenta maravilhosa. Provavelmente eu não vou parar tão cedo. Hoje eu tenho um time lá, 5 pessoas que cuidam das coisas de conteúdo e marketing da nossa empresa. Me gerou muitos frutos. Muitas das coisas que eu conquistei foi por causa disso. Devo continuar fazendo, mas ele não é o meu produto. Né? Ele é o meu canal. Então, através dali, eu capto e daí vai para eu vender minhas coisas, que é o meu serviço, minha consultoria, meu método e assim por diante. Antes eu tinha essa confusão. Não, já que estou fazendo conteúdo, então tem que vender coisa aqui. E isso eu acho que é a primeira confusão que as pessoas fazem. Segundo ponto, assim, eu acho que a produção de conteúdo, ela pode ser feita através de vários canais diferentes. Eu comecei no LinkedIn, como eu te falei. Então, o primeiro lugar onde eu fiquei conhecido foi no LinkedIn. Eu escrevi lá um texto, Como Criar um Exército de Clientes Vendedores. Esse era o título do meu primeiro texto. E eu relatava essa história de como eu tinha percebido que meus clientes me indicavam e eu nunca tinha feito nada. E daí eu fiz um teste e deu certo com indicação. Depois eu fui para outro canal, que eram os grupos de Facebook. Que na época
né? Tinha bastante grupo de Facebook, o Growth Hackers Brasil, e eu ia lá e comentava nos posts, eu dava um baita comentário, eu gerava valor, eu postava bastante, eu participava. Foi um segundo canal. Então, 2 canais de texto, né? Aí depois eu abri o Instagram, depois o YouTube, depois o TikTok, depois anúncio, depois time de vendas, depois palestra. Então, mesmo olhando a produção de conteúdo em si, ela tem uma série de ramificações que tem gente que tem mais perfil para uma dessas ramificações que para as outras. Então, nem tudo está perdido para quem, né, não quer ficar fazendo stories no Instagram, que é o que a gente mais vê hoje, na verdade, né? E por fim, eu sempre pensava assim, mas tem um monte de empresário multibilionário que são low profile. Como é que eles fizeram isso? Talvez tenham feito em outra época, ok, é verdade. Mas tem muitos empresários que são altamente conhecidos, são a cara da sua empresa e não estão todo dia, toda semana fazendo live. Eu pensava no Steve Jobs, como o Steve Jobs é um cara altamente conhecido, eu pensava no Bill Gates, eu pensava, sei lá, sabe? Eu falei, deve ter um caminho de eu construir algo relevante sem eu precisar ser o ator, né? Sem eu precisar ser o cara que fica ali pendurado fazendo conteúdo toda hora, né? E depois eu fui aprender, você sabe muito bem disso, que existem N maneiras de a gente poder fazer conteúdo de maneira estratégica, sem ficar drenando muito a nossa agenda e nosso tempo, enfim. Então, assim, conteúdo e produção e botar cara só me ajudou na minha carreira. Só me ajudou. Eu só sempre dissociei que isso era o produto. Isso não é o meu produto, isso é o meu canal. Um dia, eu falo isso para minha equipe, para meus funcionários, eu falo isso toda hora. Pessoal, vamos trabalhar que eu preciso fechar o meu Instagram. A minha meta, meu sonho, meu objetivo é fechar o meu Instagram, deletar e a empresa continuar crescendo, porque a gente tem tantos outros canais de aquisição que a empresa continua. Porque eu já ouvi 2 pessoas, 2 players grandes do digital falando isso também, né? Que foi o Wesley Delanogari e o Bruno Perini. Legal. 2 pessoas que eu já ouvi falando que assim, a meta de vida... 2 grandes amigos. Eles são amigos seus? A meta de vida deles é fechar o Instagram. E às vezes eu tenho essa vontade. Eu gosto de produzir conteúdo, mas às vezes eu tenho essa vontade também. Principalmente quando vai viajar. Porque conteúdo na viagem é estratégico que aumenta a audiência. Ferrou, porque eu vou viajar, eu quero curtir, mais fazer nada. Desligar, modo avião, celular. Essa é a vontade. Essa é a última viagem que eu fiz, teve 2 conteúdos que eu falei, gente, tô postando 2 dias depois, tá fora de time, porque eu decidi que eu ia viver esse momento e depois eu compartilhava, assim, sabe? Porque senão realmente a gente... quem que fala? O Davi Oliveira fala que o povo vai pro digital para ter liberdade geográfica e, na verdade, acaba morando dentro do Zoom e do Instagram, né? Então, sem liberdade de coisa nenhuma, você só muda de lugar. Então, acho que é uma pauta interessante. Mas, Rodrigo, quero te agradecer por esse papo. Gostei bastante. Acho que me surpreendeu até esse finalzinho mais polêmico aqui. Achei que foi bem legal ouvir esse teu bastidor. Eu gosto muito de trazer esse bastidor para cá, para o pessoal começar a entender também que o digital não é só o 6 em 7, sabe? Não é só o 7 em 7, que tem muita coisa por trás e que não necessariamente todo mundo vai seguir o mesmo caminho. Então, eu achei muito bacana. Obrigada por compartilhar. Que bom. Obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. Foi um prazer, bem agradável o papo. Adorei. Espero que tenha gerado aí bons insights para a audiência. E conta comigo, a gente se vê nas próximas. Show de bola. E conta pro pessoal como que eles te encontram nas redes sociais. Sim, meu Instagram, né, é @RodrigoNoll, N de navio, O-L-L. Na verdade, qualquer lugar que você digitar Rodrigo Noll, você vai me encontrar. Eu tô em todas as redes aí, o nosso time faz um trabalho muito bem feito de conteúdo. Ou também você pode procurar pela minha empresa que se chama Base Viral. Então digita no Google aí, com certeza você vai cair na rede social da sua preferência. Show de bola. E você também me encontra nas redes sociais como Fernanda Emboaba, do jeitinho que tá aparecendo aqui no GC, tudo junto. Igual o Rodrigo, qualquer rede social que você me procurar, eu tô lá, tá bom? São em todas que eu produzo esse tanto de conteúdo, porque eu não tenho 5 pessoas na minha equipe ainda, tá? Mas você vai me encontrar nessas redes sociais. E por aqui, toda quinta-feira, às 19 horas, estreia um novo episódio do Fernanda Emboaba Talk Show. Se você até agora não se inscreveu no canal, aproveita, esse é o momento, se inscreve, ativa as notificações e deixa aí um lembretinho para toda quinta-feira às 19 horas você se conectar aqui com a gente, porque você viu que pelo papo de hoje
Sempre tem muito insight bacana para você que está no digital, que quer estar no digital, seja para qual finalidade for. Se você se interessa por estar nesse ambiente, todas as conversas que a gente tem por aqui sempre vão ser muito úteis, muito relevantes para você, tá? Dá uma zapeada aqui no canal que tem alguns outros vídeos que eu compartilho por aqui falando sobre a minha visão de posicionamento. Então a gente vai falar de imagem, de comunicação? Vamos, mas a gente vai falar de outros pontos também, de valores, de autenticidade, de propósito, tudo isso eu acredito que faz parte e a gente fala sobre isso aqui também, tá bom? Já se inscreveu? Ativou as notificações? Deixou o like aqui nesse vídeo? Então tá bom. Agora, na próxima quinta-feira, às 19 horas, estreia um novo episódio. Eu te espero. Até lá.